Lloyd é o assistente de Ruby, sua amiga e uma alquimista genial, com padrões tão elevados que você nunca receberia uma resposta dela. Lloyd olha para a flor Phantom pela qual arriscou a vida para conseguir e que agora está dentro de uma lixeira, enquanto Ruby é muito amada pelo reino por suas curas e poções, porém Lloyd a considera como o próprio diabo. Ruby mantém estritamente os mais altos padrões em seu laboratório de alquimia, e tudo que não está à altura é eliminado. O processo de alquimia é conduzido por um alquimista que cria poções e um assistente que encontra materiais para as poções. Enquanto o sucesso de criação de Ruby é impressionante com 100%, a taxa de sucesso de Lloyd na coleta de ingredientes é magra, com apenas 40%. A taxa média de sucesso para assistentes é de 90%. Ruby culpa Lloyd por estar atrasado e ele, envergonhado, pede perdão. Ruby joga móveis pela sala, dizendo a Lloyd que se ele tem tempo para chorar e reclamar, tem tempo para encontrar ingredientes. Sua reputação como assistente abaixo do padrão também prejudica a reputação de Ruby. Lloyd está cansado de ser alvo de objetos sendo atirados contra ele e das pessoas locais zombando dele. Ele teve o bastante, e diz a Ruby que está desistindo de ser seu assistente, e Ruby reage com incredulidade. Ela pensa que ele está blefando e pede para ele voltar até a noite. Mortificado, Lloyd convoca uma caixa de itens e começa a empacotar suas coisas. Qualquer lugar está bom, ele só não quer mais estar ali. Ruby joga algo na caixa, explicando que é um bilhete pedindo para ele trazer um chá verde. Isso é apenas insulto à injúria. Lloyd fica sozinho na fonte da praça da cidade, pensando para onde deve ir agora. Ele foi tão doutrinado que comprou o chá verde. De qualquer maneira, olhando para cima, vê um dragão voando alto no céu, livre de regras e correntes. Lloyd quer ser como aquele dragão, quer recomeçar sua vida do zero. Ele embarca em uma carruagem com destino a uma cidade distante onde ninguém o reconhecerá. Ele compartilha a carruagem com um casal, Mars e Lera, que flertam insensivelmente na frente dele. Embora Lloyd não se importe muito com eles, deseja que se lembrem de que ele está ali. A interação deles também o faz lembrar o quanto o relacionamento deles é diferente do dele com Ruby. Ruby era uma garota muito diferente antes. Embora tenha mantido sua personalidade barulhenta e expansiva, ela era genuinamente cuidadosa, motivada e sonhava em ser a principal alquimista do reino. Para isso, trouxe Lloyd como seu assistente. Eles buscaram fervorosamente suas próprias carreiras sem prestar atenção a mais nada. Eventualmente, ela foi reconhecida, e Ruby se casou com o aço de alquimia de um óleo. Pouco depois, a personalidade de Ruby mudou para a que todos desprezam hoje. A carruagem de repente para, colocando a sessão de flerte de Mars e Lera em espera. Lera ouve o cocheiro gritando, e Lloyd se pergunta em voz alta se eles encontraram um monstro. Lera acha nojento que Lloyd, que estava murmurando consigo mesmo o tempo todo, de repente tenha falado. Mars pede desculpas por ela, e Lera sai para ver o que está acontecendo. Ela chama Mars para sair também. Eles testemunham um verme colossal. Lera tem medo, mas Mars se apresenta e promete protegê-la. Lloyd inveja a conversa doce deles. Ele diz a Mars que já lutou contra esses vermes gigantes antes, e mais recebe qualquer conselho que ele tenha. Lloyd diz a ele que o ponto fraco do verme está em sua cabeça. Um ataque bem colocado é suficiente para derrotá-lo, mas com a cabeça tão alta, Mars pergunta a Lloyd como ele deveria alcançá-lo. Lloyd simplesmente diz a ele para se empolgar. A opinião de Lera sobre Lloyd mudou. Eles não podem confiar nele de jeito nenhum. O verme gigante grita e ataca, enquanto Mars e Lera se preparam. Lloyd os puxa para fora do caminho e lança um poderoso feitiço de explosão diretamente na cabeça do verme. O verme foi reduzido a átomo. Esqueça a cabeça, não sobrou nada. De qualquer forma, Mars está feliz que Lloyd estava lá, mas Lera tem algo a dizer. Ela não entende por que Mars não acha que o que Lloyd fez foi incomum. De alguma forma, aquela espécie de poder de ataque é claramente fora deste mundo, e ela acusa Lloyd de trapacear. De alguma forma, ela consegue se acalmar e explica que ela também é uma maga. Mars acha que isso é óbvio, já que ela está carregando um cajado. Lera baixa a cabeça e se curva para Lloyd, pedindo a ele que a aceite como aprendiz. Lloyd nunca foi chamado de mestre antes, pois sempre viveu à sombra de Ruby. Ele considera aceitá-la, mas apenas se ela puder responder às suas perguntas. Lera agradece a Lloyd e pede desculpas por tê-lo chamado de introvertido assustador antes. Lloyd está realmente adorando seu novo papel como mestre. Lera pergunta quem ele realmente é, mas ele se pergunta se Lera e Mars ainda o aceitariam se soubessem quem ele realmente é. Ele pergunta a ele se conhecem Ruby, mas para Lera, Ruby é naturalmente conhecida e amada como uma alquimista genial.
Lloyd, curioso, pergunta se ela conhece o nome do assistente destemido de Ruby. O tom de Lara muda. Ela conhece Lloyd como um assistente incompetente de Ruby que é responsável por todos os fracassos de Ruby. Ela realmente espera que ele simplesmente morra. Ela pergunta a Lloyd por que ele perguntou, e Lloyd diz a ela que é o assistente inútil que ela deseja que morra. Lara espuma pela boca e desmaia. Lloyd conta a seus companheiros de viagem sobre seus planos de começar uma nova vida na cidade de Minerva. Apesar das duras críticas de Ruby anteriormente, ela respeita muito a habilidade de Lloyd como mago e pede a ele que tenha mais confiança em si mesmo. Ela e Mars prometem ajudá-lo de qualquer maneira possível e sugerem meio brincando que ele deveria fazer uma transformação com um moicano e roupas punk. 3 semanas se passaram desde que Lloyd partiu da capital, e ele agora chegou à cidade de Minerva. Ele está cansado do ritmo frenético de trabalhar sob Ruby. Agora tudo se trata de viver a vida tranquila em outra cidade. Pelo menos, é o que ele esperava. Pouco depois de entrar em Minerva, Lloyd é atacado por outro mago. Algumas horas após chegar, Lloyd fica impressionado com o quão animada e próspera é a cidade, apesar de estar tão longe da capital. Mars e Lara explicam que a economia depende muito dos aventureiros, e eles próprios são aventureiros. Lara está ansiosa para recrutar Lloyd para o grupo deles, embora ele não seja muito do tipo aventureiro. Mars e Lara vestem trajes de negócios para ajudar Lloyd a se firmar nesta nova cidade. Lloyd esqueceu como era ter pessoas genuinamente o apoiando assim. Além disso, Lara fica horrorizada com a escolha de almoço de Lloyd, que parece fazer parecer que os alemães ainda estão voando sobre ele. Lara sugere o chá com leite, que está na moda hoje em dia, e Mars diz a ela para simplesmente comer algo de verdade. Lara pede a Lloyd para escrever o trabalho que ele quer em um pedaço de papel, mas ele é atormentado por visões de pequenas rubis o sobrecarregando com tarefas mundanas. Mars observa que Lloyd provavelmente desistiu de seus sonhos por causa de Ruby, e Lara sugere que ele liste coisas que nunca pensou em fazer antes. Lloyd anota algumas ideias, mas suas várias condições e circunstâncias tornam difícil fazer qualquer coisa. Ele é bastante exigente para alguém sem muitas opções. Lara sugere que ele trabalhe em uma loja de ferramentas, pois permitirá que ele use sua magia sem ter que lutar e cheirar a suor e sangue. Lloyd acha que é uma boa ideia a princípio, mas depois se pergunta o que aconteceria se Ruby visitasse sua loja. E agora está de volta à estaca zero. Lara pergunta o que ele acha de ser carpinteiro, mas ele rejeita a ideia pelo mesmo motivo. Se Ruby o encontrasse, ela o obrigaria a reconstruir toda a estrutura do zero. Mars pega nas mãos de Lloyd e o convida a ser um aventureiro junto com Lara. Lara acha que seria uma pena que Lloyd não pudesse usar seus talentos apenas porque tem medo de encontrar Ruby. Ela aponta que a decisão está com ele, se quer voltar ou não. Por outro lado, Mars e Lara juram que são pessoas confiáveis e ele pode contar com eles para o apoio. Lloyd agradece sinceramente e decide tentar. O chorão com medo de Ruby se foi, agora ele é um aventureiro. Lloyd caminha felizmente com Mars e Lara pela rua como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. Eles tropeçam em uma estátua de bronze gigante da Santa da Igreja Esmeralda, a quem Lara chama de velha. Lloyd diz a ela que chamar a Santa de velha é punível com execução imediata. Lloyd sai sozinho para praticar suas habilidades e promete encontrar Mars e Lara na guilda no dia seguinte. Mars fica feliz que Lloyd esteja se sentindo melhor, mas Lara está um pouco enjoada com a nova personalidade de Lloyd. Mais tarde, Floyd encontra 2 bandidos que tentam assaltá-lo. Um deles está segurando uma xícara de chá com leite. De repente, uma explosão atinge-os, e Lloyd identifica como um feitiço de alto nível. A maga que lançou o ataque mágico se mostra, tornando-se o novo alvo dos bandidos. Lloyd, temendo que a maga possa causar mais danos, assume o controle da situação e subjuga os ladrões. Após cuidar dos bandidos, Lloyd aconselha a maga a não usar um feitiço tão poderoso em espaços fechados. Ele percebe que ela se veste como uma sacerdotisa, mas usa magia ofensiva. A maga nota um corte na bochecha de Lloyd e oferece-se para curá-lo, mas isso exige que seu rosto esteja a poucos centímetros do dele. Ele nunca esteve tão perto do rosto de uma garota, nem mesmo o de Ruby. A garota se apresenta como Iris e explica que também chegou na cidade ontem. Iris fica feliz em encontrar um colega recém-chegado e, ao perguntar o que ele faz, ele responde nervosamente que é um aventureiro. Iris fica impressionada, embora revele que está atualmente desempregada. Quando Lloyd pergunta por que ela veio até Minerva, ela responde que estava ansiosa para experimentar o chá com leite de tapioca. Lloyd se oferece para mostrar a ela mais tarde, quando o relógio marca meia-noite. Iris diz que precisa ir embora e voltar para seu acompanhante no final. Lloyd comenta que ela parece do tipo princesa, então, brincando,
a chama de princesa. Surpreendentemente, Iris retorna a mesma energia e pergunta se ele seria um príncipe gentil o suficiente para mostrar a ela o caminho de casa. Mars e Lero estiveram seguindo Lloyd a noite toda. Quando Lero vê interagindo com Iris, rapidamente cria uma fanfiction em sua cabeça. Mars se preocupa que ela tenha lido muitas dessas histórias de leitor X. Lera repreende-o para não incomodá-la quando está ocupada formulando um enredo, ameaçando atirar uma flecha em sua cabeça para mostrar que está falando sério. Ela pega um arco e flecha e atira na janela da guilda de aventureiros. Mars pergunta o que ela pensa que está fazendo, mas ela está muito nas nuvens. Mars deseja sorte a Lloyd, ele vai precisar. Lloyd mostra o caminho para Iris de volta ao fim porque ela está completamente perdida. Quando eles se deparam com a guilda de aventureiros, Lloyd sugere que eles peçam direções lá dentro. No entanto, os aventureiros não estão com vontade de ajudar e exigem saber quem deles atirou uma flecha que estragou o retrato da santa. Um deles reconhece Lloyd como o assistente incompetente de Ruby, e decidem que deve ser ele. Embora isso signifique que seu segredo foi revelado, Lloyd tem outros problemas agora. Todos na sala querem matá-lo. Lloyd conjura vinhas envolventes para segurar seus atacantes. Uma voz reclama que estão fazendo muito barulho. Para surpresa de Iris, a voz vem de uma velha cavaleira que já foi seu guarda-costas. A velha está tão surpreso quanto Iris ao vê-la. Esse nome é Isolde. Isolde e os outros se prostram diante de Iris e pedem desculpas por tê-la tratado mal, porém, Iris não se importa, não havia como eles perceberem que era ela, pois geralmente usa uma máscara. Um deles pergunta o que há de tão grandioso em ser uma santa, especialmente de outro país. Outro eleva a voz para educar seus colegas. Os homens santos e a santa possuem uma habilidade especial chamada Poder da Lei Sagrada, que pode revitalizar extensas áreas de terra e garantir que permaneçam exuberantes. Por outro lado, aqueles sem santos têm suas terras destruídas pelos demônios. Algo não parece certo, cada país tem apenas uma santa de cada vez, mas Iris afirmou anteriormente que estava desempregada. Isolde rebaixa todos os aventureiros que levantaram a mão para ela como punição, mas Iris faz uma chocante revelação de que não é mais uma santa. Ela pede a Isolde que não puna ninguém e assegura que já há uma nova santa em seu lugar. Lois se preocupa que essa notícia repentina possa fazer com que seus fervorosos seguidores fiquem enfurecidos, mas eles são movidos pela forma amável como Iris os trata, chegando às lágrimas. Isolde também promete não punir ninguém. Com a crise evitada e munidos de novas direções, Lloyd conduz Iris de volta ao fim. Ele está realmente feliz que ela estava lá para esclarecer as coisas, embora se desculpe por envolvê-la nisso em primeiro lugar. Iris diz a ele para não se preocupar com isso, ambos estavam perdidos e sem rumo naquela noite, mas ela realmente gostou do tempo que passaram juntos. Iris foi uma santa durante toda a sua vida, e Lloyd entende como deve ser se sentir solitária e sem um lugar para pertencer. Iris percebe que Lloyd está um pouco rígido, então decide provocá-lo um pouco continuando com o jogo de príncipe e princesa de antes. Os olhos de Lloyd vagam pela cidade em busca de algo para manter essa encenação, e ele avista a torre do relógio. É perfeito. Lloyd pega Iris, usando magia de aprimoramento físico, a leva até o topo da torre. Daqui, Lloyd proporciona a Iris uma vista magnífica de Minerva. Com cuidado, ele abaixa no telhado, certificando-se de que ela não escorregue, caia e acabe com esse mangá. Lloyd diz a Iris que toda a cidade é iluminada por luzes de pedras mágicas forjadas por um antigo ourive chamado Hecate. Lloyd frequentemente passava por Minerva de longe durante suas missões e admirava a vista. Iris agradece por mostrar-lhe uma visão tão bonita, mas o espetáculo não termina aí. Lloyd diz a ela para observar cuidadosamente. A aurora chega, e o sol se ergue acima da montanha. Lloyd mostra a ela como as pedras mágicas se misturam com a luz da manhã. Lloyd explica que ele só conhecia a vida de um assistente de mago e fugiu para Minerva depois de ficar farto de ser tratado como lixo. Mesmo assim, ele consegue mostrar essa bela paisagem a uma amiga muito especial que conheceu apenas algumas horas antes. Iris também gostaria de encontrar seu próprio lugar no mundo. Iris segura a mão dele, mais do que Lloyd pode aguentar. Ele desmaia brevemente e quase cai do telhado, forçando Iris a levantar todo o peso do corpo dele e jogá-lo sobre o ombro. Lloyd murmura que só queria impressioná-la um pouco, e Iris ri em resposta. Ele pergunta a ela que tipo de vida Iris vê para si mesma daqui para frente, e ela responde que quer viver o resto de sua vida relaxando com um novo amigo. Lera, vendo os frutos de seu trabalho, mostra para Mars que funcionou. Infelizmente para ela, Isolde o capturou, e em breve ela também a capturará. Enquanto isso, de volta ao ateliê de Ruby,
Um auditor a rebaixa para o rank B por não cumprir uma fraca solicitação de uma semana. Ruby tenta apelar para o auditor, mas não há nada que ele possa fazer, e a classificação da Atelier é o que a torna confiável. Com sua última emoção, sua reputação sofrerá. Já se passaram 3 semanas desde que Lloyd partiu, deixando Iris com pouca ajuda. Ela tentou pedir ajuda de outros assistentes, mas eles recusaram. Ela se recusa a acreditar que eles não seriam capazes de conseguir o que Lloyd poderia, e atribui isso a eles apenas terem inveja de seu sucesso. Ela culpa suas atuais dificuldades em Lloyd por tê-la deixado, mas sua determinação permanece inabalável. Ela se tornará uma alquimista de classe mundial, com ou sem a ajuda de Lloyd. Lloyd se dirige à guilda de aventureiros para começar sua nova vida com Mars e Lera. Ele se pergunta onde eles estão, e Isolde os arrasta. Isolde explica que o estado atual dele se deve a um incidente que ocorreu pela manhã. Isolde ouviu falar de Lloyd e está curiosa para ouvir mais sobre por que ele veio para Minerva. Algumas horas atrás, Mars e Lera foram levados para uma sala de interrogatório para questionamento. Isolde, relutante em lutar contra um mago, lançou um feitiço de silêncio em Lera. Isolde exige saber o que os fez atacar a guilda de aventureiros e pergunta se são terroristas ou fanáticos religiosos. Lera morreria de vergonha se Mars dissesse que era porque ela queria ser uma cupido do amor. Ela tenta usar mímica para dizer a Mars que foram atacados por bandidos e que uma flecha perdida foi enviada voando. Mars parece ter entendido. Ele não entendeu, e diz a Isolde que Lera queria ser uma cupido do amor. Mars conta a Isolde sobre o romance que Lera está obcecada, o que não era o que Lera queria que ele fizesse de jeito nenhum. É um show de horror. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa para constrangê-la, Lera o acerta na cabeça. Isso nos leva ao estado atual deles. No final, Isolde decide deixar esse pequeno incidente de lado, pois parece tão estúpido para se preocupar com isso. No entanto, Isolde ainda está bastante desconfiada de Lloyd. Ele foi capaz de derrotar seus aventureiros de rank com facilidade, é conhecido pelos dois idiotas e tem algum tipo de vínculo com Iris. Se ele pretende fazer mal a Minerva, Isolde considera seu dever expulsá-lo. Mars pergunta em voz alta a Lloyd se ele se tornou um aventureiro, o que chama a atenção de Isolde. Ela o arrasta para fora para um teste de guilda, que envolverá ele tocar em um cristal de teste, um dispositivo mágico que mede a força daqueles que o tocam. Cada guilda possui um. Quando Lloyd descobre que o dispositivo também tem a capacidade de mostrar aptidão vocacional, ele vê isso como uma oportunidade de descobrir no que realmente é bom na vida. No entanto, Isolde espera que o cristal lhe permita ver a verdadeira natureza de Lloyd. Eventualmente, eles chegam ao Templo dos Ventos, e o cristal é armazenado no nível mais alto da torre. Enquanto sobem os degraus, Lloyd pergunta a Isolde se ela já tocou no cristal antes, mas ela responde friamente que não é da conta dele. De repente, Lloyd sente monstros abaixo e age por conta própria. Um grande grupo de monstros está atacando um grupo de aventureiros indefesos. Mars e Lera sacam suas armas porque, apesar de sua estupidez, ainda podem lutar. Uma aranha se abaixa sobre a cabeça de Lera, tornando-a inútil. Isolde puxa sua arma e destrói os monstros com um ataque infundido com magia do vento, demonstrando o papel principal da guilda de erradicar monstros onde quer que sejam encontrados. Uma aranha gigante ataca de cima, mas Lloyd a evita usando seu feitiço de aprimoramento físico. Ele imediatamente contra-ataca com um feitiço de relâmpago, o que impressiona muito Isolde. Ela começa a se perguntar se sua reputação como assistente inútil era apenas um rumor. Para ter uma ideia melhor de suas habilidades, Isolde pergunta a ele o que faria se encontrasse um monstro mais forte do que ele. Ele responde que fugiria, mas apenas depois de atacá-lo com 16 explosões consecutivas, uma resposta tão extravagante que Isolde o considera ainda mais uma incógnita do que antes. Eles fazem uma pausa curta na escalada do templo. Enquanto Lera prepara o chá e Isolde cozinha um café da manhã britânico. Apesar da aparência feroz e morte de Isolde, Lloyd, Lera e Mars são tratados com uma refeição deliciosa. Isso é natural, já que Isolde é filha do Lorde de Minerva, o que a torna uma nobre. Quando Lloyd tenta perguntar sobre os resultados do cristal de teste dela, ela ignora a pergunta e diz a eles para seguirem em frente. No caminho para cima, Lera e Lloyd falam sobre Isolde, aparentemente tentando esconder seus resultados. Lloyd comenta que todo mundo tem o direito de guardar alguns segredos. Antes de chegarem ao topo, Lera pede a Lloyd um pequeno favor. Eventualmente, o grupo de 4 chega ao último andar do Templo dos Ventos. Isolde demonstra o uso simples do cristal de teste, que funciona fazendo perguntas enquanto a mão de alguém está no cristal. Lera pergunta qual é sua maior vocação,
e o cristal começa a listar suas 3 principais vocações, enquanto ela tenta desesperadamente fazê-lo parar. Sua terceira vocação é artista marcial, a segunda é cavaleira sagrada e a primeira é padeira. A sala fica sinistramente silenciosa e muito constrangedora. Isolde está praticamente em ruínas. Lloyd tenta amenizar as coisas dizendo que adora coisas doces. De repente, um grifo de pedra disfarçado de estátua ataca. Ele dá um golpe em Isolde, mas ela consegue se esquivar a tempo. Infelizmente, o grifo consome o cristal de teste e escapa. Lloyd nem teve a chance de usá-lo ainda. Lloyd persegue o grifo lançando um raio para tentar fazê-lo cair, mas ele consegue evitar. Lloyd aumenta a escala de seus ataques, causando danos colaterais massivos à torre. Marcy pergunta por que um monstro tão poderoso está em uma masmorra para iniciantes, mas suas perguntas podem esperar. A prioridade agora é derrotá-lo antes que machuque mais alguém. Eles chegam a um grande salão que conecta vários corredores. Marcy pergunta em voz alta qual é a comida favorita de Isolde, e a voz do cristal ecoa pelo salão respondendo panquecas. Eles correm pelo corredor, usando a voz do cristal como guia, já que o cristal não responde a perguntas que já foram feitas. Isolde diz a eles para não se conterem e apenas perguntarem o que quiserem enquanto perseguem o grifo. Eles aprendem várias curiosidades interessantes sobre Isolde. Seu animal favorito é um coelho, e seu livro favorito é um romance de amor. Quando Lera descobre que ela tem uma camarada comum nos romances de amor, ela mergulha fundo e escuro na toca do coelho. Reconhecendo que não alcançarão o grifo a esse ritmo, Lloyd lança um feitiço de aprimoramento físico para aumentar a velocidade de movimento deles. Os efeitos são tão grandes que Isolde acha difícil acreditar que este é um feitiço de baixo nível. Devido à sua velocidade, eles se precipitam descontroladamente em direção à borda. Mar sacrifica sua vida para empurrar Lera para fora do caminho, e eles perdem sua maior fonte de perguntas inúteis. Enquanto isso, membros da guilda de aventureiros desdenham de Lloyd por se juntar a eles e brincam sobre como ele deve estar despedaçado agora. Devido à reputação de Isolde como uma examinadora rigorosa, um grifo entra na sala enquanto o cristal de teste revela que as roupas de dormir favoritas de Isolde têm um padrão de coelho e lua. Lloyd, Isolde e Lera aparecem pouco depois, finalmente alcançando sua presa. Isolde diz a seus homens para levar todos os novatos ainda na área e evacuar enquanto lidam com o grifo. Lloyd o ataca com uma magia de balas d'água, mas o grifo prova ser um monstro difícil de acertar. Ainda assim, ele está desesperado para recuperar o cristal de teste. Isolde se pergunta por que Lloyd está tão obcecado com o cristal, mesmo que ela possa perceber que ele é um mago e lutador bastante capaz. Ela erroneamente acredita que ele deve ter roubado o poder de Íris de alguma forma e que ele estava mirando o cristal desde o início. Lera, por outro lado, está fervendo de fúria. Usando o que Lloyd ensinou a ela anteriormente, Lera silencia a si mesma e mascara sua presença, tornando-se indetectável pelos meios comuns. Ela se aproxima furtivamente do grifo e usa o mais antigo feitiço mágico conhecido pelo homem, dar um tapa na cabeça. O grifo cospe o cristal de teste, e Lloyd mergulha em sua direção. Isolde compete com ele por isso, mas Lloyd é o mais desesperado dos dois e consegue agarrá-lo primeiro. Lera provavelmente também morreu depois de cair nos destroços. Lloyd pergunta ao cristal qual é sua vocação, mas ele responde com palavras que ele nunca imaginou ouvir. Ele está destinado a ser o servo de Ruby para sempre. O coração de Lloyd quase para, e ele se lembra do momento em que Ruby queimou seus apontamentos de alquimia enquanto ele tentava estudar. É demais para Lloyd suportar, e ele desaba em lágrimas. Ele não quer mais fazer o que Ruby diz, ele quer mudar sua vida. No entanto, parece que o destino está contra isso. Isolde olha para ele com pena. Lera levanta a cabeça do chão e avisa Lloyd que o grifo está de volta com sede de vingança. Isolde rebate o ataque do grifo com sua espada e incentiva Lloyd a não levar as palavras do cristal para o coração. Embora ela tenha conseguido fazer as pessoas sorrirem assando bolos, ela se orgulha de ter escolhido ser uma aventureira. Suas escolhas realmente importam. Isolde força o grifo a recuar e pede ajuda de Lloyd para atingi-lo com toda a sua força. Isolde empurra o grifo para fora do templo com uma explosão de magia do vento, dando a Lloyd uma oportunidade clara de atacá-lo com seu feitiço mais poderoso, Tempestade de Raios. O grifo é derrotado, e eles devolvem a pedra de teste ao seu lugar correto. Isolde admite que pensou que Lloyd veio para Minerva com algum esquema sinistro em mente e implora por seu perdão. Ela diz a Lloyd que ele pode morar nesta cidade e que pode controlar seu próprio destino. Isolde pergunta ao cristal qual é a comida favorita de Lloyd e promete cozinhar um pote de feijão como uma refeição de celebração por passar no teste de aventureiro.
Lloyd e Isolde descem do templo e se encontram com Mars e Lera, este último dos quais conseguiu sobreviver com apenas alguns ossos quebrados. Isolde os parabeniza por um trabalho bem feito. Agora eles podem aceitar pedidos da guilda uma vez por semana. Lera pergunta se devem pegar um no dia seguinte, mas Isolde limpa a garganta de forma casual, dizendo que domingo é o dia de folga dela como líder da guilda. Lloyd, Mars e Lera podem perceber que ela, realmente quer ser convidada. Enquanto Lloyd observa seus novos amigos interagirem, ele sente que será capaz de viver uma boa vida em Minerva. Alguns dias depois, em um certo bar em Minerva, um chefe traz um café da manhã gourmet para Iris, apenas para que uma empregada, Sarafina, o informe que Iris saiu para a prática matinal de magia. Nero, o chefe, fica arrasado. Fazer café da manhã para Iris tem sido uma das poucas alegrias de sua vida. Sarafina comenta que Iris mudou desde que chegou a Minerva e se pergunta se é por influência do mago. Nero se levanta e pede a ela que lhe conte mais sobre esse mago, e ela lhe conta a história completa de como Iris conheceu Lloyd. Nero não ouviu falar dessa história até agora. Sarafina aponta que Nero nunca perguntou, e Nero a chama de trapaceira. Depois de obter uma descrição precisa de como Lloyd é, Nero jura ir encontrá-lo, mas não por boas razões. Uma semana atrás, Lloyd e seu grupo retornaram triunfantes à guilda de aventureiros para resgatar sua recompensa. A recepcionista pergunta curiosamente como eles conseguiram concluir o pedido tão rapidamente, e Lera responde que eles são apenas de elites. Isolde entra carregando um bolo gigante. Seus subordinados descobriram que ela adora assar, então agora querem provar seu bolo. Ela diz a Lloyd que ele deveria completar um pedido sozinho de vez em quando, já que ela acha que ele está mimando demais Mars e Lera. Lloyd não se importa, pois esse tipo de vida tranquila é o que ele queria desde o início. Isolde balança a cabeça, ela só espera que ele possa encontrar algum tempo para fazer coisas por si mesmo. No dia seguinte, Lloyd luta contra alguns goblins na grande floresta de vidro. O pedido de subjugar goblins era esperado para ser concluído em uma semana, mas Lloyd o faz em apenas um dia. Ele quer tentar completar 3 pedidos hoje, mas então percebe que está fazendo o oposto de viver uma vida tranquila. Uma pequena visão de Ruby diz a Lloyd que ele nem sabe o que quer fazer e que é melhor ele voltar para ela. Lloyd se recusa a ouvir as vozes em sua cabeça e resolve fazer algo por conta própria, como cozinhar sua própria comida favorita. Lloyd prepara seu prato favorito, cozido de carne, que costumava ser servido no orfanato em que ele foi criado. Sua visão de Ruby despreza o cozido de carne e prefere curry. De repente, Lloyd ouve um barulho de splash no rio próximo. Ele corre em direção ao local do impacto e encontra Iris, arrastando-a para a margem. Iris explica que estava praticando magia perto do rio em Minerva, mas falhou e o rio a levou rio abaixo. Iris está preocupada que, se não voltar para seus servos em breve, eles ficarão ansiosos. Lloyd oferece-se para levá-la de volta a Minerva assim que suas roupas secarem. Enquanto isso, a convida para comer algo primeiro. Lloyd abre a tampa de sua panela, horrorizado ao ver que ele instintivamente fez curry. Ele nem consegue fazer sua própria comida favorita para si mesmo. Iris o vê agonizando com isso. Então ela experimenta o molho e comenta sobre como é delicioso. Ela elogia sua culinária, e o humor de Lloyd melhora um pouco. Ele conta a ela que o curry é, na verdade, o prato favorito de Ruby. Apesar de sua história instável, ele ainda a considera muito. Ela é uma alquimista talentosa, mas uma pessoa terrível. Ela é ambiciosa e direta, enquanto ele é passivo e só faz o que lhe é dito. Iris não acha que isso seja apenas uma coisa ruim. O fato é que Lloyd ajudou Ruby, e uma pessoa que pode ajudar os outros é uma coisa maravilhosa. Lloyd é tocado pelas palavras reconfortantes de Iris e pensa que viver uma vida tranquila com ela seria ótimo. Lloyd pensava que todos os seus problemas desapareceriam magicamente se ele apenas se afastasse de Ruby, mas ele percebe que, a menos que mude a si mesmo, nada mudará. Iris entende de onde ele está vindo. A razão pela qual ela não é mais uma santa é porque ela não mudou. A conversa morre, e Lloyd percebe que na verdade sabe muito pouco sobre Iris. Desconhecido para eles, Nero os observava de longe, indignado que Lloyd está alimentando Iris com algo.